Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele do canal Gisele Naves. Nesse vídeo vou apresentar para vocês a teoria para a gente responder a geometria molecular. Então aqui, nesse vídeo que foi inclusive sugerido pelas pessoas aqui nos comentários, eu vou mostrar para vocês o que vocês podem fazer para determinar a geometria molecular das moléculas mais comuns. Então nesse vídeo eu vou te mostrar uma análise simplificada da geometria. Eu vou mostrar a geometria das moléculas que mais aparecem em provas. Então, olha como você faz. Primeiro de tudo, você vai observar a quantidade total de átomos que sua molécula tem. Aí, você vai também verificar se existe elétron sobrando no átomo central. E o átomo central é o átomo do meio. Eu construí para vocês uma tabela e esse asterisco significa que sobra elétron no átomo central. Tá aqui a tabela, você tem que guardar essa tabela porque ela te faz ganhar muito tempo e rapidez de resolução. Você provavelmente já passou por um exercício que para responder a força intermolecular tinha que saber a polaridade, tinha que saber a geometria. Então, tem muito assunto que é ligado com geometria molecular. Se esse vídeo vai ser útil para você, deixe um comentário aqui em que tipo de outro assunto você está tendo que responder a geometria da molécula. Para a gente começar, eu te trouxe alguns exemplos. E os exemplos que eu trouxe aqui para vocês vão ser exemplos diferentes daqueles que eu fiz nos meus vídeos de shorts, nos meus vídeos que eu mostro a geometria. Alguns eu tive que usar o mesmo, mas vamos começar. Primeiro, toda vez que você tem dois átomos, aqui, olha, coloquei um nitrogênio, 5 elétrons na última camada, um outro nitrogênio, também 5 elétrons na última camada. Eles compartilham elétrons, ficam estáveis com 8, e essa geometria para essa molécula é geometria linear. Aqui os átomos eram iguais. Se os átomos forem diferentes, olha só, o oxigênio ficou estável com 8, o nitrogênio fica estável com 7, ele foge da regra do octeto. Então aqui não importa se a ligação é dupla, se é tripla, toda vez que você tiver dois átomos, a geometria é linear. Tem um modelo que facilita o estudo e eu uso na minha aula de laboratório na escola em que eu trabalho. E na última vez que o colégio foi comprar caixas dessas moléculas, eu pedi uma caixa para mim. Então tá aqui essa daqui. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Esse é um átomo, esse é um outro átomo. Eles estão unidos por ligação tripla e um está na frente do outro. A geometria linear significa que existe uma linha que pega os dois. Então olha só, olha para cá, olha esse modelo. Vou até aumentar para você enxergar melhor. Quando eu tenho dois átomos, a geometria é linear. E não tem importância se os átomos são diferentes. Olha, agora a ligação está dupla e são dois átomos, a geometria é linear. E não precisava nem ser uma ligação dupla, podia ser uma ligação simples. Olha essa. Dois átomos na mesma linha, geometria linear. Então, uma coisa que você já pode pôr na cabeça. Dois átomos é sempre geometria linear. Eu vou deixar um dos shorts que eu já gravei aqui para vocês olharem um exercício sobre esse tema, tentando determinar a geometria dessa molécula. Agora, vamos para exemplos com moléculas feitas de 3 átomos. Eu coloquei aqui, mais uma vez, um exemplo diferente do que eu coloquei lá nos shorts. E eu coloquei aqui para vocês, ó, CS2. Esse composto tem como átomo central o carbono, que é o átomo do meio. E observa que são 3 átomos e todos os elétrons desse carbono estão envolvidos em ligação química. Então, a gente vai dizer que aqui são 3 átomos e não sobra elétron. Quando não sobra elétron, a geometria é linear. Diferentemente aqui do lado, veja só, o NO2. O nitrogênio está fazendo uma dupla com o oxigênio, uma dativa com outro oxigênio, e o átomo central, que é o nitrogênio, sobrou um elétron. E o que acontece é que esse elétron que sobra, ele repele os ligantes, ele repele a nuvem eletrônica, ele repele o par de elétrons. Então, vou apontar aqui com o mouse, ó. Esse elétron que está aqui empurra as ligações e faz essa geometria ser uma geometria angular. Então, 3 átomos sem sobrar linear, 3 átomos sobrando angular. Eu trouxe esse modelo também. Vou começar com a linear, olha só. São 3 átomos, 1, 2, 3. E o átomo central, que é a bolinha preta,
não sobrou espacinho para fazer ligação. E aí, então, a geometria é linear. O que significa a geometria linear? Os três átomos estão na mesma linha. É claro que você olha as ligações e elas atrapalham, talvez você enxergar a única linha, mas eu preciso da sua imaginação. Existe uma única linha que pega os três átomos, por isso a geometria aqui é linear. Nessa outra molécula, observem o que eu tenho aqui. O átomo do meio, que é o átomo central, tem um furinho. Espero que o vídeo me permita enxergar. Mas o átomo do nitrogênio que está aqui no slide, ó, você vê que tem elétrons sem compartilhar. E esse elétron empurra as ligações. Então, repara que fez um ângulo aqui interno. Olha no slide aqui, ó. Fez um ângulo aqui interno. Por isso, essa geometria é angular, por conta da teoria da repulsão dos elétrons. Os elétrons empurram as ligações e aí fica assim, angular. Observa que, diferente da linear, não tem uma única linha que pega os dois, mas existe um ângulo entre as ligações. Por isso, essa geometria é do tipo angular. Assim como essa molécula também é a água. Vou deixar um short aqui da questão que eu resolvi, a geometria da molécula de água. Sobra elétron no átomo central, se são três átomos, geometria angular. Então, vamos fechar aqui, ó, vamos passar o definido. Se forem três átomos e não sobra elétron no átomo central, geometria linear, todos na mesma linha. Se forem três átomos e sobra elétron no átomo central, que é o átomo do meio, angular. Mas por que mesmo? Porque o elétron que sobra empurra as ligações e acaba fazendo um ângulo aqui. Agora que a gente já cumpriu as três primeiras linhas, bora para as três últimas linhas. E se você está gostando de assistir esse vídeo com essa resolução, curte esse vídeo, compartilha com pessoas que você sabe que precisam estudar geometria molecular. Quanto mais pessoas alcançarem esse vídeo, melhor para o meu canal. E aí eu tenho mais tempo de fazer vídeos aqui para esse canal. Agora eu vou olhar com 4 átomos. E eu aproveitei que estava montando o slide e resolvi montar essa molécula aqui. Por que que eu resolvi aproveitar esse momento? Porque o boro é um elemento que foge da regra do octeto. Se você não lembra o que é a regra do octeto, guarda assim, ó. Na regra do octeto, todo mundo quer ter 8 elétrons na última camada. E o boro, para ele, 6 são suficientes. Então, observa que o flúor fica com 8, que o boro fica com 6 e essa molécula está montada e ela está estável. Você tem aqui, olha, 1, 2, 3, 4 átomos e o central não está sobrando elétron. 4 átomos, central não sobra elétron, geometria trigonal plana. Vou mostrar nas bolinhas já isso para vocês. Mas antes, quero mostrar essa outra molécula aqui, olha, que é o nitrogênio ligado com 3 cloros. Observa que o átomo central, que é o nitrogênio, sobrou elétrons e aí esse par de elétrons que sobra, lembra, empurra as ligações e faz ângulos aqui embaixo. Para te mostrar essa geometria, eu vou mostrar essa fórmula que está aqui. Talvez você perceba que aqui eu acabei colocando uma dupla e aí na minha geometria trigonal plana não tem uma dupla. O que rola é o seguinte, esse modelo, essas bolinhas que eu tenho aqui, elas foram montadas para moléculas que seguem a regra do octeto. E o boro foge do octeto. Se você quiser ver um que segue o octeto, vou deixar um vídeo aqui. Ele vai sair... esse vídeo vai sair antes do vídeo da geometria trigonal plana. Mas vou deixar linkado na hora que o vídeo estiver publicado. Vocês vão poder ver a geometria trigonal plana para outra molécula. Essa daqui, olha o que está rolando. Você tem os 4 átomos no mesmo plano. Então, vamos tentar entender o nome. Ó. Trigonal, um triângulo que acaba fazendo, e plana. Os 4 átomos estão no mesmo plano. Se eu pudesse passar uma folha de caderno aqui, olha, a folha de caderno pegaria todos os átomos. Essa geometria a gente chama de geometria trigonal plana. Vou te mostrar agora, e vai ficar bem fácil de enxergar, eu acho e espero, a geometria piramidal. Observa que agora os átomos formam algo que lembra realmente uma pirâmide. Os 4 átomos verdes, ó, estão no mesmo plano. E observa que o azul sai do plano. Vou tentar mostrar isso na minha mão no vídeo agora aqui assim. Se vocês observarem, olha, os 4 átomos aqui ficariam todos na minha mão, colocados assim, todos na minha mão. Então,
todos eles, vou pôr aqui, ó, todos eles no mesmo plano. Aqui, nessa outra, que é a piramidal, que ela não é planar, veja, o azul sai do plano. Ah, põe o azul no plano. Ah, vamos ver assim, ó. Se colocar o azul do plano, tem um verde que sai do plano. Então, vamos lá, ó. 4 átomos. Resumindo, olha o slide e olha a figura. 4 átomos e não sobra elétron, geometria trigonal plana. Parece um Y. As ligações estão mais distantes possíveis uma da outra. Inclusive, tem questão que pergunta qual é o ângulo dessa ligação. É 120, porque é o mais distante possível uma da outra. Agora, aqui o que rola na molécula, nessa que está aqui representada? O nitrogênio, que é o átomo central, olha só, sobra elétron no átomo central, e esse elétron que sobra empurra as ligações e fez essa geometria aqui, ó, piramidal. A geometria piramidal é bem bonitinha, a gente pode ficar brincando com ela, fica virando ela. Quando os alunos montam isso, eles gostam de ficar brincando. Inclusive, se você é professor e está vendo esse vídeo, recomendo fortemente que tente fazer o seu colégio comprar essas caixinhas, modelos Atomoling, alguma coisa assim, porque é realmente útil para ajudar o aluno a compreender as geometrias moleculares. Bom, então eu vou só colocar o texto aqui, que ficou faltando isso. 4 átomos, sobra elétron no átomo central, geometria piramidal. Então, até agora, a gente passou pela tabela quase inteira. Eu vou te mostrar agora a geometria que eu acho a mais bonitinha. Agora a gente vai montar a última geometria que esse vídeo vai trazer para vocês. Mas antes disso, se você tem interesse que eu monte moléculas desde o começo, que eu monte essas mesmas ou mais moléculas, deixa um comentário aqui se você acha que vale a pena um vídeo te mostrando passo a passo, e aí eu gravaria no laboratório do colégio, coloco o celular aqui em cima e vou gravando, montando as moléculas, porque talvez fique um pouco melhor. Deixa um comentário aqui se você acha que vale a pena eu fazer um vídeo desse. Voltando agora, então, para montar a molécula com geometria tetraédrica, olha só. Aqui eu desenhei o carbono, desenhei ele ligado com átomos de cloro, e aí, então, todo mundo estável com 8 aqui, todo mundo seguindo o octeto, e aqui eu tenho 5 átomos com geometria tetraédrica. Vou mostrar a tetraédrica para vocês, eu acho que é a geometria mais bonitinha de se ver. Aqui eu coloquei átomos brancos para ficar mais visual. Então, observa que os 4 brancos estão no plano, o preto está fora do plano e tem um branco fora do plano também. E aí, se eu fico virando, ela fica sempre com o mesmo formato. Enxergar a geometria tetraédrica nesse modelo é muito melhor do que ficar segurando e entortando bolinhas de isopor, por exemplo. Fora que as bolinhas de isopor você tem que ficar comprando todo ano. Essa caixa a gente pagou caro, mas vale a pena, que faz 10 anos que a gente tem essa caixa ou mais. Enfim, as moléculas ficam bem fáceis de serem visualizadas. Eu poderia, por exemplo, trocar uma bolinha branca dessa por uma bolinha verde. Observa que continua tetraédrico. Agora, ó, o verde está para cima, fora do plano. Agora o verde está no plano, mas tem um branco fora do plano. Sempre ficam 2 fora do plano. O preto fica no centro de um tetraedro. Bom, aqui, esse vídeo, eu queria te mostrar qual é a teoria que existe para determinar a geometria dessas moléculas mais comuns. A teoria por trás de tudo isso é a teoria da repulsão dos elétrons. Os elétrons tendem a empurrar as ligações. As geometrias angular e piramidal são aqui o átomo central sobra elétron e eles empurram as ligações. Quando não tem ninguém para empurrar, as ligações vão ficar o mais distante possível, como na linear e na trigonal. E as outras geometrias são bastante simples de resolver. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que ele tenha atendido às necessidades da comunidade do meu canal do YouTube, que estava com dúvida em como determinar a geometria de moléculas mais comuns. Esse vídeo fica por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais!